Fala galera, folgo em vê-los maravilhosamente bem. Vamos falar hoje sobre Roma, perfeito? Primeiro passo é o seguinte, vamos entender que a história romana ela tem três períodos, perfeito? Ela é chamada Roma monarquia, Roma república, Roma império, perfeito? Aí temos a imagem do Coliseu que marca Roma, perfeito? Muito bem. A monarquia ela começa em 753 e vai até 509 a.C. A cidade era governada por um rei de origem patrícia. Legal? A religião nesse período era politeísta, adotando deuses semelhantes aos gregos, porém com nomes diferentes. Nas artes, a pintura de afrescos, murais decorativos e escultura com influência grega. Então vocês percebam que a influência grega é constante. Por quê? Porque eles dominam a Magna Grécia. A Magna Grécia é o sul da Itália, onde tinham os gregos. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Tá? Então, só para ter uma ideia dessa influência, aqui está um quadro com os deuses romanos, que são os deuses gregos, apenas com nomes diferentes. Perfeito? Então, por exemplo, Zeus é Júpiter, Cronos é Saturno, Hera é Juno, Hefesto é Vulcano e por aí afora. Legal? Então, vamos especificamente falar então de Roma monarquia. Quais são as suas características? Legal? Então, na fase da monarquia, eles terão 4 reis, que serão italiotas, ou seja, de origem são latinos, sabinos ou úmbrios, e 3 reis etruscos. A estrutura estava assim: você tinha um rei, você tinha um senado e você tinha assembleia. O rei tinha o poder executivo, o poder judiciário e o poder religioso. O senado era o legislativo, quem propunha as leis. E você tinha a cúria ou assembleia curiata que aprovavam as leis. Perfeito? Não? Então, o legislativo e a cúria aprovavam as leis. Legal? Os patrícios estavam no topo da pirâmide. Eles eram proprietários de terras, compunham o governo, eram uma minoria privilegiada. Você tinha depois os clientes. Quem eram os clientes? Eles trabalhavam para os patrícios, ex-escravos, filhos de escravos, nascidos livres e desprovidos de propriedade. Você tem os plebeus, né? Geralmente pobres, livres, sem direitos políticos, né? Comerciantes, pequenos proprietários, né? Artesãos e por aí vai. Escravos, capturados ou aprisionados por guerra, né? Então, capturados, desculpa, ou por dívida, ok? Então, as duas formas. O número de escravos durante a monarquia romana é pequena, porque ela não estava no seu processo de expansão. Para falarmos agora da segunda fase, que é república, né? Na monarquia a documentação é pouca, o que nós sabemos é por estudos arqueológicos. A República Romana ela vai começar quando? Ela vai começar a partir da queda de Tarquínio o Soberbo, né? Foi o último rei de origem etrusca. Ele tenta manipular os plebeus para ficar com o poder absoluto. O que vai acontecer? Os patrícios reagem e o tiram do poder. E aí o que acontece, né? Essa figura com Tarquínio? O Senado, os patrícios, eles percebem assim, não dá para a gente ter uma monarquia, é uma coisa perigosa. Então, o que eles fazem? Eles instituem o Senado. Eles tiram a monarquia e instituem a república. República que vai ser controlada, né, pelo Senado. O Senado ganha grande poder político e os senadores são de origem patrícia, né? Eles cuidavam das finanças públicas, da administração e da política externa. Serão chamados magistrados. Perfeito? Né? As atividades executivas eram exercidas pelos cônsules e pelos tribunos da plebe. Legal? Em 367, o que vai ocorrer? As conquistas existentes por parte dos patrícios de Roma é feita pelos plebeus. Então, os plebeus eles precisam ter uma certa segurança. Então, o que eles fazem? Eles ameaçam abandonar Roma, porque eles não tinham direitos. E aí, o que acontece? Quando eles fazem isso, que eles iriam para o Monte Sagrado fundar uma nova cidade, os patrícios, então, começam a atender lenta e calmamente, né, ao longo de décadas e séculos, as reivindicações da plebe. Então, por exemplo, vai ser aprovada a Lei Licínia, né, que garantia a participação nas conquistas romanas na parte financeira e também o direito de eleger um cônsul plebeu.
perfeito? Né? E essa lei também ela acaba com a escravidão por dívida. Tá? E aí, neste momento da República, que se começa a República, o que é feito? Foi feita a deposição do rei, do Tarquínio, então cria-se agora uma nova estrutura. O Senado vai ser composto por 2 cônsules, por pretores, que vai cuidar da justiça, questores, que vai cuidar dos impostos, censores, que vão cuidar do censo, o EDS, que vai cuidar da polícia e do lazer. Você vai ter o Senado, que é o órgão mais importante. Ele é vitalício. O que significa vitalício? Você vai ocupá-lo enquanto vivo você for, perfeito? E você vai ter as assembleias. As assembleias serão a centurial, a curial ou a tribal, perfeito? Tranquilinho? Então, vamos lá. Durante a República, que é onde você tem a expansão, o que acontece na verdade? Você começa um processo de expansão de Roma em direção ao norte, dominando os etruscos na Península Itálica, e depois você vai na região sul, para o sul da Itália, quando você domina a Magna Grécia. Perfeito? Então, o que acontece? Esse é o chamado período de expansão. E aí vai gerar a Primeira Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica é exatamente a disputa pela região grande produtora de trigo. Né? Você vai ter a Sicília, a Sardenha e a Córcega. São 3 ilhas que eram de domínio etrusco, perfeito? Né? Domínio cartaginês. Né? Então, aqui ficava Cartago, uma antiga colônia fenícia. Então, ele começa esse processo de expansão, tá? E na Segunda Guerra Púnica, eles vão dominar o mar Mediterrâneo, perfeito? Que vão passar a chamar de nosso mares. Né? Então, na Segunda Guerra Púnica, o que acontece? Amílcar, um general de Cartago, ele domina o sul da Espanha e parte em direção a Roma. Quem vai fazer essa parte é seu filho, o Aníbal. Né? Então, o que ocorre? O general Cipião, chamado africano, ele vai dominar Cartago enquanto os cartagineses estão tentando chegar a Roma, como mostra o mapa. Então, aqui, ó, Amílcar domina esta região e o seu filho tenta dominar o restante. Só que o que acontece? Os romanos, então, eles vão atacar e vão dominar Cartago. E a partir daí, domina todo o mar Mediterrâneo, que vai ser chamado de Mare Nostrum, ou Nosso Mar. A Terceira Guerra Púnica, ela é a total destruição de Cartago por Roma, porque Cartago se levanta contra Roma, e Cartago vai se tornar uma província romana. É o que você está vendo aí no mapa. Então, tudo isso aí era domínio cartaginês e que vai passar a domínio romano. Perfeito? Na República Romana, continuando, o que nós ainda vamos ter? O aumento de número de escravos, porque aí vamos começar o que se chama uma sociedade escravista. O afluxo de escravos vai gerar o empobrecimento da plebe, perfeito? Então você vai começar a ter os avanços sociais em relação aos plebeus. Então vamos lá, por exemplo, eles terão direito ao tribunal da plebe, que são conquistas, né? O direito, a lei das 12 tábuas, agora o direito ele não é mais oral, ele está escrito, lei da Canuleia, que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, porque não existia isso. As famosas leis Licínia e Séstia, que vai me permitir a participação nas conquistas e também a eleição de um cônsul plebeu, que eu havia comentado com vocês, né? E há leis, por exemplo, como as leis hortênsias, em que a plebe teria, as decisões da plebe teriam força de lei, perfeito, né? Teriam validade para todo o Estado romano. Essas conquistas, gente, começa a ocorrer um processo de desestruturação do poder do Senado. Por quê? Porque o legionário ele passava a ter um vínculo muito maior com os seus chefes militares, perfeito? Então, assim, eu estou longe de Roma, estou próximo ao meu chefe. Então, o que acontece? Prestígio militar desse cara, as conquistas dele, a minha identificação é com ele. Né? Os romanos vão dominar a Etrúria, a Magna Grécia. Tá? Então, esse é o primeiro processo de expansão. A Itália vai ser totalmente dominada. Nas guerras púnicas, que é a guerra de Roma contra Cartago, então o que acontece? Vai se conquistar a Ásia Menor, a Macedônia e a Grécia.
Olha só, então o meu vínculo não é com Roma, o meu vínculo é com o meu general, legal? E aí o seguinte, quando começa a dar um processo é, de uns problemas sociais, desculpa, né, em relação à escravidão em Roma, nós vamos ter uma revolta de escravos, e começa a se criar uma instabilidade política na região, o que acontece? Eles vão usar o triunvirato. E o triunvirato, ele vai levar à questão do império. Então vai ser quando eu derrubo a Roma República e eu vou iniciar o que nós vamos chamar de Roma Império, porque a nossa aula ela vai ser dividida em duas. Tá? A primeira parte é Roma Monarquia, Roma República, e a outra aula ela vai ser sobre Império. Por quê? Porque essa primeira parte ela é mais extensa, tranquilo? Então, vamos lá. Como é que vai se dar o fim da República? Então, após dominar Cartago, Roma amplia todas as suas conquistas. Né? Como eu disse, vai para a Grécia, Egito, Macedônia, a Gália, a Germânia, a Síria e a Palestina. Então, o Império Romano passa a ser muito mais comercial do que agrário. Os povos conquistados foram sendo escravizados e passaram a pagar impostos e a enviar produtos para Roma. Né? O problema disso é que eu vou gerar o empobrecimento dos camponeses, perfeito? Porque eles vendiam suas terras, porque não tinham como concorrer com o produto com a mão de obra escrava, e começavam a ir para Roma, né, engrossando uma fileira de desocupados. Então, é nesse processo que vai surgir o tribuno da plebe. Né? Os mais famosos são os irmãos Gracos, perfeito? Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar introduzir reformas. Então, o Tibério Graco, por exemplo, que é um tribuno da plebe de 133 a.C., ele apresenta um projeto de reforma agrária, né? Proibindo propriedades maiores que 125 hectares. Para vocês terem uma ideia, um hectare corresponde a 1.000 metros, né, quadrado, um pouco mais que um campo de futebol. Né? Tibério acaba assassinado. O que vai acontecer? 10 anos depois, o seu irmão Caio Graco, ele vai apresentar também um projeto de reforma agrária. Ele vai apresentar um projeto para ampliar o direito de cidadania, principalmente sobre os povos conquistados, e ele aprovou a lei frumentária, que era para vender o trigo mais barato. Né? O que vai acontecer com ele? Como seu irmão, ele vai ser assassinado. Né? Com as guerras e os conflitos internos existentes, o que acontece? Com os generais, eu acredito para vocês, eles começam a ganhar mais popularidade e poder. Os dois mais importantes generais neste momento foram Mário e Sila. Né? Mário ele vai reestruturar o exército, vai estabelecer salário e vai dividir com o exército os espólios de guerra, né? E a sua aposentadoria. Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, o legionário se torna fiel a quem? Se torna fiel ao general, perfeito? Do que a própria Roma. Né? Então, por isso que Mário ele vai ser eleito cônsul 6 vezes consecutivas. Tá legal? Então aí temos o busto de Mário. Tá? Ele era de origem plebeia e faz carreira. Como ele é impedido de fazer carreira no Senado, ele vai fazer carreira na parte militar. Né? Quando ele morre, quem chega? Sila. Né? Sila, então, ele é um membro de uma família patrícia, né? Que ficou empobrecida. Ele havia sido um subalterno, ou seja, o Mário havia sido seu chefe, então ele consegue ser eleito cônsul e ele fica famoso por quê? Porque ele reprime as revoltas. Então ele vai se eleger ditador perpétuo, né? Primeiro cônsul, depois ditador perpétuo, que cabia isso na estrutura romana. Né? O que vai acontecer? Depois de Silas, sobem ao poder generais muito importantes. Quem são esses generais importantíssimos? Crasso, Pompeu e Júlio César. Não? Por que isso? Porque estoura-se uma revolta chamada Revolta de Espartaco, então Crasso, com suas legiões, vai sufocar essa revolta. Pompeu, ele conquista o restante da Espanha e a Judéia, né? Como os romanos chamavam a Palestina antigamente. E Júlio César, ele é sobrinho de Mário, mas também é o cara que vai depois conquistar a Gália, perfeito? Então, aí o que você tem? Essa revolta de Espartacos, em que ele chega a ter 90 mil homens, que impõe várias derrotas a Roma, até que ele seja efetivamente
massacrados, né? Então, o que vai acontecer? Os seus homens, o restante deles serão aproximadamente 6.000, que serão crucificados, servindo de exemplos para os demais. Né? O que vai acontecer aí? Em 70 a.C., Pompeu e Crasso são eleitos cônsules e restabelecem o poder dos tribunos da plebe, que havia sido tirado por Sila. Tá? Então, o que vai acontecer? Posterior a isso, Pompeu e Crasso, então, apoiam Júlio César, e ele também se elege cônsul. Né? E os três juntos, eles articulam um golpe contra o Senado. Né? Então surgia aí o primeiro triunvirato, né? Com Júlio César, que conquista a Gália, que é a atual França, Pompeu fica com a Península Ibérica, né? Atual Portugal e Espanha, e Crasso fica com a Síria, o Oriente Médio. Então aí estão os bustos dos três, né? Respectivamente. Né? Crasso, Pompeu, César, César, Crasso, Pompeu. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Perfeito? Então, o que acontece? Júlio César começa a receber apoio da plebe, né? E o Senado, com medo, tenta nomear Pompeu como o único cônsul. Né? Indignado, ou seja, não aceitando, Júlio César e suas tropas saem da Gália em direção a Roma, coisa que não era proibido. Uma legião em Roma não poderia jamais entrar. Então, o que acontece? Pompeu, com medo de César, foge para o Egito, ele vai ser morto. Júlio César depõe o faraó do Egito, Ptolomeu VII, e coloca em seu lugar sua irmã Cleópatra, não? Que se tornaria sua amante. Aí, nossa ilustre Elizabeth Taylor, né, no papel de Cleópatra. Júlio César é recebido em Roma como ditador vitalício, como sumo sacerdote e comandante do exército. Lembrando, senhores, César nunca foi imperador, ele foi um ditador, perfeito? Não? E o que acontece? Como César ele desperta entre os senadores a suspeita de que ele tinha ambição de ser rei, o que ele vai acontecer? Ele é apunhalado aos pés da estátua de Pompeu, né? No Senado. Aí até a célebre frase que ele usa, né? Até tu, Brutus, meu filho, que era filho de criação. Não? Então aqui você tem uma pintura, né, do século XIX, que é o assassinato de César. Bom, com a morte de César, gera-se uma instabilidade política e vão aparecer três como herdeiros, né? Marco Antônio, braço direito de César, Caio Otávio, sobrinho neto de César, e Lépido, né? Todos eles próximos a César. O que acontece? Forma-se aí o que nós vamos chamar de segundo triunvirato. Né? Não demora muito para eles entrarem em conflitos, perfeito? E aí, o que acontece? Né? Em 32 a.C., com essa confusão toda, né, de conflito, Marco Antônio vai se juntar com Cleópatra lá na frente. E aí ele se torna um inimigo de Otávio. Né? E Otávio vai se tornar, então, o senhor do Egito. Por quê? Porque o Otávio ele vai dominar, vai vencer Marco Antônio e Cleópatra. E olha só a jogada dele, com o ouro que ele encontra, com as riquezas, ele vai conseguir formar mais de 70 legiões. Então vamos botar ali 70 legiões a serviço do cara. E o que ele faz? Ele pega os celeiros que estão abarrotados no Egito, né? E leva para Roma para alimentar a plebe. Então o que acontece? Como ele fica sozinho, ele vai passar a receber diversos títulos, perfeito? Então ele vai ser imperador, não os títulos dele. Imperador, comandante supremo do exército, príncipes. Para os senadores era o primeiro cidadão, pontífice máximo, chefe da religião romana, e posteriormente Augusto, o bem-aventurado, o divino. Perfeito? Então, aqui se põe fim à república e inicia-se o império. Mas o império vai ficar para a próxima aula. Perfeito? Um grande abraço.